Então, na verdade, eu me tornei espírita. Os meus pais já eram espíritas, né? Minha irmã já era espírita, todos já trabalhavam no centro espírita e eu fui o que demorei. Foi o que cheguei mais tarde. Então, tive um transtorno grave de pânico, né? E aquilo me deixou sem recursos para poder sair daquele quadro clínico extremamente complicado, né? Então, eu vim para o espiritismo muito mais como um doente, né? Como uma pessoa necessitada de desobsessão, né? De passes, de escutar também, né? Essa palavra libertadora, que é a palavra espírita, né? Esse trabalho lindo que Kardec nos deixou, o Chico, né? Divaldo e tantos outros. Então foi assim que eu cheguei. Cheguei pela dor. E depois de 3 anos como espírita, surgiu a ideia de fazer um primeiro livro, né? A gente fez o primeiro livro organizado com muitos autores espíritas, né? Mas a questão da mediunidade começou a aparecer de uns 2 anos e meio para cá, de uma forma mais ostensiva, né? A gente começou a sentir, né, a mediunidade e houve o pedido de alguns espíritos que eu começasse a escrever relaxado, né, o que viesse na minha cabeça, para que a gente pudesse colocar no papel, né? Então começamos assim, meia horinha por semana, né? E depois eu comecei o desenvolvimento mediúnico mesmo. E a gente vê que a mediunidade, né, o processo mediúnico, ele é um processo muito sério, né? E graças a Deus eu tenho deixado o medo patológico, né? Porque no início eu não conseguia desenvolver a mediunidade por conta do medo, né? Porque o Hamed chegou assim na minha vida, né, muito rápido, né? Logo que eu comecei a desenvolver a mediunidade, 6 meses depois. Então foi muito rápido para mim. Quem me conhece até os 31 anos sabe que não esperava que eu fizesse livros, que eu fizesse palestras, que eu me envolvesse, né? Que haria uma necessidade de um trabalho de desobsessão, né? Não há uma doença física, e sim uma questão emocional que foi potencializada por esses espíritos obsessores, né? Esses espíritos, muitas vezes em processos de vingança, né? Buscam se atrelar, elaborar uma simbiose espiritual com a pessoa que está ali, muitas vezes levando a pessoa até a loucura. Psicoses, loucuras, ansiedade, depressão, pânico, né? Fobias de todos os tipos. E daí surgiu o meu interesse também pela desobsessão com relação aos transtornos mentais. Então o espiritismo vem trazer essa dimensão a mais para que a gente possa trabalhar. Mas uma dimensão não exclui a outra. O corpo físico, que é a dimensão biológica, não exclui a parte emocional, não exclui a parte espiritual, não exclui os outros, né? Não são fatores excludentes. Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, questão 471, e também de acordo com 100 casos que eu acompanhei na nossa casa, de cada 100 casos de pessoas que portavam, né, transtornos psiquiátricos, 97 eu dentro da sala pude observar a influência de espíritos amplificando, né? Porque o obsessor não causa o transtorno, mas ele pode agravar o transtorno, então ele faz parte. Pessoas com fobias, pessoas com pânico, pessoas com depressão. Estou 10 dias, não consigo sair da cama. A pessoa vai lá na desobsessão, ela não tinha nada. Você faz uma anamnese da vida da pessoa. Enquanto psicólogo, não tem nada que possa estar interferindo. Você leva na desobsessão, você percebe essa influência espiritual. É um grande diferencial que nós temos com a terceira revelação, que é a doutrina bendita dos espíritos, né? Esses trabalhos de mediunidade, né? Quando a gente trabalha a mediunidade de uma forma séria, de uma forma convicta, a gente acaba oferecendo às pessoas alívio. E talvez essa afinidade com o espírito Hamed venha por esse lado psicológico, né? Por esse lado emocional, por eu ler bastante sobre as questões emocionais, porque o médium, quando vai receber um conteúdo, é muito importante que ele tenha conhecimento sobre isso, né? Quantas vezes nós vimos que Divaldo, antes de escrever seus livros e obras, ele estudava anatomia com os espíritos. O Chico andava na linha de
trem conversando com espíritos altamente inteligentes, né? Claro que ali é uma biblioteca viva, né? Muita coisa no inconsciente do Divaldo, de Chico, mas a gente precisa estudar anatomia e Kardec pede para a gente estudar a anatomia do corpo físico. O que a gente percebe nesse processo é que o médium tem que estudar sobre aquele assunto que ele está escrevendo. Até porque ele depois, na hora você não quer... esse era o meu problema, eu questionava o que estava escrito. Eu olhava, aí parava no meio, aí não continuava, né? Mas é o início, né? O início do desenvolvimento mediúnico é sempre mais complicado. Aí depois eu aprendi que eu tenho que deixar fluir. Um dos meus melhores amigos, médium, uma pessoa anônima, que não ganharia nada com isso, né? Porque teve um certo dia que ele recebeu: oi, sou Hamed, estou aqui, quero conversar com você. Me chamou no cantinho e falou: quero escrever livros e atuar na mediunidade de cura. Eu falei: o quê? O que você está falando? Peraí, vamos. Rebobina. Aí eu acreditei, mas fiquei com o pé atrás. Aí uma semana depois nós fomos comer massa lá em Juiz de Fora. Tinha uma moça que era médium, atua na Ubanda, mas via um espírito ao meu lado. Aí ela olhou para mim e falou: Rafael, tem um espírito do seu lado. Eu falei: meu lado? Mas quem que é? Né? Falou: ele está dizendo que chama Hamed. Eu falei: pô. E aquilo ali foi puxado, porque ela não sabia nada, né? Então eram pessoas que não sabiam nada. Uma amiga minha de Portugal começou a sentir uma queimação na mão. E 15 minutos depois veio 4 páginas, né, do Espírito Hamed, né, assinado pelo Espírito Hamed. E como eu confio muito, porque são médiuns anônimos. São médiuns que não buscam destaque. E esse tipo de médium não faria isso, né? Muito mais sem saber, né, que era o Espírito Hamed. Mas aí eu continuei não acreditando. Assim, tendo muita fé naquele processo. Eu queria escrever no notebook, ele fecha. Aí já começamos a nos desentender, né? Aí falou: tá bom, no papel. Aí eu tinha que fazer no papel e passar para o computador. Fazer no papel, passar para o computador. Eu falei: olha, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que escrever, eu tenho que passar limpo, né? Que vida é essa? Eu tenho que fazer as minhas coisas, né? Mas a gente descobre que a mediunidade é muito mais do que talvez um processo de caridade, mas é uma experiência, né, de vida que a gente passa, né? Mas é muito compensador. Depois, quando alguém chega e fala: poxa, eu li esse livro fez uma diferença na minha vida, né?